Eu me chamo Tamires Moraes de Lucena, mas todo mundo me conhece por Tamires Lucena. Eu tenho 32 anos, sou da cidade de Ipueira, no Rio Grande do Norte, nasci em Caicó, mas sou de Ipueira. E atualmente eu moro em Patos, na Paraíba. E minha infância, eu posso dizer que minha infância ela foi muito livre, né? Muito divertida. Eu sempre gostei muito de brincadeiras de rua, gostava de brincar com as crianças na rua, com os meus vizinhos, com meus primos. E eu sempre gostei muito de criar. Então, na minha infância, eu lembro que a rua da minha casa ela não era calçada e eu e meu primo, nós ficávamos catando as pedrinhas na rua para brincar, então a gente criava várias coisas, a gente montava uma casa toda de pedra, outra hora a gente montava uma arena de circo toda de pedra. Eu gostava de brincar muito de circo, então vezes eu era bailarina, tinha horas que eu era palhaça, outras horas eu era malabarista, adorava brincar de escolinha também. Tinha dias também que era professora, outros dias era aluna, e eu sempre gostei muito de criar e de estar participando de tudo que envolvia a questão artística e cultural da minha cidade. Então, na minha cidade era muito presente também a questão das gincanas culturais que tinham antigamente, né? As disputas entre cidades nas gincanas culturais. E eu lembro que eu participava de todas. Quando eu não participava atuando na gincana, eu sempre dava um jeito de me inserir para, mesmo criança, assim, para estar juntando a montar o cenário, desmontar o cenário depois da apresentação. Na escola também, todo tipo de apresentação, de gincana que tinha, de trabalhos que tinha na escola, eu já queria criar logo, vamos fazer uma peça. Vamos fazer uma peça. Então, tinha hora que eu queria dirigir a peça, outra hora eu queria ser atriz e assim foi a minha infância, né? Sempre criando, me divertindo da maneira mais livre e feliz que eu acredito que uma criança deve ser na infância. Como eu falei anteriormente, eu sempre tive inserida, né? Sempre busquei me inserir nas questões culturais da minha cidade, Ipueira. Então, em um determinado momento, eu fiz parte do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal. Lá não tinha Secretaria de Cultura, era uma coordenação de cultura ligada à Secretaria de Educação. Então, sempre que eu e outros colegas podíamos, a gente estava inserindo atividades culturais nos eventos da educação, né? Quando tinha feiras, apresentações, exposições, a gente criava um cronograma cultural para ser inserido e apresentado. Em um outro momento, já não fazendo mais parte do quadro de funcionários, eu e outros amigos, outros colegas, nós desenvolvemos um festival. Era intitulado Ipueira Reggae Music, né, para apreciadores da cultura reggae. Então, onde nós criamos esse festival, tinha toda uma programação, contamos com públicos consideráveis, inclusive, nas 4 edições, e onde artistas, tanto da nossa cidade como da região e até mesmo do litoral do Rio Grande do Norte, né, do estado do Rio Grande do Norte, de Natal, nós trazíamos para Ipueira para se apresentar. Então, meu início na questão de produção cultural se deu mais ou menos desse formato. Atualmente eu sou produtora cultural, né? Não sei nem dizer desde quando eu comecei a trabalhar como produtora cultural, porque isso aconteceu muito naturalmente. Então, desde daquelas programações que eu fazia na minha cidade até os trabalhos que eu desenvolvo hoje, eu me considero como produtora cultural desde aquela época. Então, hoje eu trabalho, né, com produções de filmes, de festivais, de projetos culturais, a exemplo do Sesc Paraíba em Cena. Eu faço sempre produção local aqui na cidade de Patos. Então, eu trabalho basicamente com isso, né? Com produção cultural. Envolvida com produção cultural, eu venho desde, eu acredito,
de bem antes, né? Desde o tempo da minha cidade que eu morava, em Ipueira, né? Já com a questão das programações que eu desenvolvia lá, com o festival, o Ipueira Reggae Music. E aí, em 2010, quando eu fui fazer faculdade em Patos, eu fui convidada pelo meu professor, que é Deleon Souto, ele é idealizador do Cinema com Farinha. E desde então eu trabalho né, com ele no Cinema com Farinha, fazendo na parte de produção. E aí, em 2018, já morando em Patos, eu fui convidada para assumir a coordenação de políticas culturais na Fundação Cultural de Paz. Né? A fundação foi implantada no ano de 2018, o qual eu tive prazer e honra de fazer parte desse projeto, dessa iniciativa. E desde então, após a minha saída, eu trabalhei na coordenação de políticas culturais da Fundação de 2018 a 2019. E desde a minha saída eu continuo atuando na questão de produções culturais, com filmes, em produção de filmes, em produções de mostras, de festivais, na produção também de projetos como o Sesc Paraíba em Cena. Também trabalhei no festival Curta Taquari, que é do Pernambuco, né? Em outras mostras de filmes também. E desde então estou inserida nessas programações culturais. E já no ano de 2020, eu fui contratada, né, pelo SENAC para dar um curso de teatro, né, iniciação ao teatro para os alunos do SENAC, com duração de 1 mês. Ao mesmo tempo, eu também estava dando aulas de teatro para uma escola técnica do estado, né, aqui em Patos. Basicamente isso. Todos os trabalhos que eu já participei, que eu já desenvolvi e trabalhei, eles têm uma importância e uma relevância muito grande para mim. Mas alguns me marcaram, e o exemplo, né, desses que me marcaram foi ter feito a produção local do Sesc Paraíba em Cena, né, onde diversos espetáculos vêm do litoral ao sertão. Então, fazer parte desse projeto me deixou muito feliz. Outros projetos também de relevância que eu fiz parte e continuo fazendo é o Cinema com Farinha, onde levar cinema para as pessoas em praça pública de forma gratuita torna isso muito gratificante. E o outro foi ter feito parte, né, do São João de Patos 2018, qual, enquanto eu fui coordenadora de políticas culturais da Fundap, eu fiquei responsável pela programação da parte cultural do São João. Então, eu acho que esses devem ter sido os trabalhos, eu não digo mais relevante, mas que me trouxeram uma bagagem, um aprendizado muito grande. Eu acho que os principais problemas enfrentados por quem trabalha com cultura, né, antes da pandemia, é a questão da valorização, né? A gente sabe que tudo que é relacionado à cultura, as pessoas acham que precisa ser feito de forma gratuita, que precisa ser feito apenas por amor, né? As pessoas acham que a gente não tem despesas, que não tem contas a pagar, então tudo é como se precisasse ser feito de forma gratuita, tudo precisasse ser barateado, e a gente sabe que não. Nós trabalhamos com cultura, nós somos agentes culturais, mas a gente faz por amor, porque a gente faz por amor, mas é o nosso trabalho, né? É para isso que muitas vezes a gente se formou, é para isso, é nisso que a gente se dedica. Então, eu acredito que a principal dificuldade era essa. E uma outra dificuldade que eu acredito que quem trabalha com cultura que enfrenta é oportunidade, espaço.
porque às vezes a gente tem um trabalho muito bom a mostrar, né? Às vezes a gente tem capacidade, né, de executar o trabalho, só que eu percebo muito que às vezes são feitas muitas panelinhas que não abrem espaço para pessoas novas estarem inseridas nessas questões. E aí eu falo das mais variadas questões, tanto da produção cultural, como do fazer cultural, e já se tratando em relação a artistas, né? Abrir espaço para os artistas. Então, esse é outro ponto que dificulta muito para quem trabalha com cultura, né? Ter oportunidades, né? Abrirem espaço para que a gente possa mostrar o nosso trabalho. E aí, já em março de 2020, com a pandemia tomando essa, né, proporção mundial, chegando aqui no Brasil, eu acredito que o setor, um dos mais afetados foi o nosso, né, o setor cultural. Então, afetou todo mundo de uma maneira assim brutal. Todos os trabalhos que eu estava para desenvolver, todas as programações que eu estava inserida, todos os projetos que eu estava para desenvolver, tudo parou. Então, desde o ano passado, que eu estava sem trabalhar em absolutamente nada, só dando continuidade em casa mesmo, em projetos já pensando pós-pandemia, mas durante esse período estava sem trabalhar em nada. Então, a única forma que a gente teve, assim, de tomar um fôlego foram com os editais, né? Os editais, eles foram muito bem-vindos de uma forma dinâmica, de uma forma que abrangesse todas as pessoas. Então, só através dos editais é que a gente conseguiu, né, quem trabalha com cultura, eu digo a gente porque todo mundo que trabalha com cultura conseguiu enfrentar e passar por essa pandemia, mesmo com todas as dificuldades, porque a gente sabe que, enfim, em 1, 2, sei lá, 3 editais que é selecionado, não dá para a gente sobreviver o ano todo. Então, a gente sobreviveu, estamos sobrevivendo, mas assim, aos trancos e barrancos. E agora, né, já graças a Deus, com a vacinação em alta, né, as pessoas que têm consciência, né, que têm responsabilidade social se vacinando, então isso nos permite voltar aos poucos às atividades. Então, nesse ano de 2021, eu já participei de 2 produções, né, já fiz a produção de 2 filmes aqui na cidade de Patos, um em fevereiro e o outro agora em maio. Também já estamos começando na programação do Festival Cinema com Farinha, que vai ser realizado agora em novembro. Outras programações que eu também trabalho com programação cultural voltada para o público infantil, né? Já retomei com essas atividades, tudo com muito cuidado, com muita cautela, mas assim, após a vacina, isso já está nos dando um pouco mais de leveza e de oportunidade para retomar os trabalhos. E aí, já se tratando da questão dos protocolos de prevenção, né? Agora na pandemia, durante essas 2 produções, o qual eu fiz parte dos 2 filmes aqui em Patos, nós seguimos todos os protocolos, né, de prevenção. Então, tanto a equipe quanto os atores eram testados tanto no início da gravação quanto no final da gravação. Usávamos máscara de proteção, né? E essa máscara ela era de todas as pessoas, elas eram trocadas durante todo o dia, né? Luva, em alguns momentos usávamos luva, álcool em gel, tanto para higienização das mãos, quanto higienização dos locais, né? Que a gente precisava utilizar. Mantínhamos o distanciamento social sempre que podíamos, porque em alguns momentos da gravação tínhamos que ficar um pouco mais próximo, mas sempre usando a máscara, como eu afirmei. E
Nesse formato a gente conseguiu realizar, né, esses 2 filmes. Graças a Deus não tivemos ninguém, nem da equipe, nem dos atores, ninguém testou positivo para a Covid, então tudo ocorreu da melhor maneira possível. E da mesma forma os outros projetos, né? As atividades culturais infantis, que é com oficinas, com atividades que eu trabalho. Da mesma forma ocorre, né? Todos os oficineiros, as pessoas que trabalham na minha equipe, todos usam máscara, álcool em gel, tendo todos os cuidados, da mesma forma nos locais que a gente trabalha, até porque nessa situação a gente está trabalhando com criança, então os cuidados têm que ser redobrados. E na primeira fase da Lei Aldir Blanc, né, eu tive a honra de ser contemplada, né, tanto no âmbito estadual quanto municipal, né, que foi isso que nos ajudou a enfrentar esse período de pandemia. E espero, como outros agentes, produtores e artistas estão esperando também ser contemplados nessa segunda fase, eu também espero ser. E o recurso, e caso eu seja contemplada, o recurso recebido vai ser para dar continuidade a trabalhos e projetos que tiveram que parar anteriormente, né, por falta de recursos financeiros. Então, eu vou dar continuidade a esses projetos, como também irá me ajudar nas questões pessoais, de despesas pessoais mesmo, porque, como eu falei anteriormente, a gente é artista, né? A gente trabalha com a questão cultural, a gente é produtor cultural, a gente ama o que faz, mas a gente também tem despesa e contas a pagar.